Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a aula 2 do curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científico para Mecânica dos Fluidos. Que bom que você está de volta. Na nossa primeira aula, né, nós olhamos o curso inteiro de cima, né, numa perspectiva um pouco ampla, né? É, e aí falamos sobre aprendizado de máquina científico, sobre redes neurais informadas pela física, sobre a descoberta das equações a partir dos dados, modelos substitutos, e como é que isso tudo está interconectado, né? E a relação também com a própria mecânica dos fluidos. Então, foi uma aula um pouco mais panorâmica, né? E foi assim propositalmente. A ideia era que vocês enxergassem o mapa antes de fato começar essa caminhada. E aí, a partir de hoje, né, a gente muda um pouco, começa a construção de todo o conhecimento que a gente se propõe nesse curso. Então, basicamente, deixa de ser um sobrevoo para, de fato, a gente começar a construir todo o alicerce, né, e futuramente finalizar com todo o conhecimento pertinente ao curso. E aí, o ponto de partida é de todo o alicerce desse conhecimento é a álgebra linear. Então, é por aí que a gente vai começar de fato o nosso curso. Então, o que nós vamos estudar hoje, né? A primeira coisa é que essa aula ela se propõe a revisar a álgebra linear. Então, assim, eu preciso deixar logo de cara para não ter nenhum tipo de mal entendido, né? O nosso recorte aqui de álgebra linear ele é deliberadamente restrito, né? Eu não vou revisar toda a álgebra linear, porque isso de fato é um curso próprio, né? E levaria talvez mais de um semestre para a gente conseguir fazer toda essa revisão. O que eu quero aqui é de fato consolidar um conjunto pequeno de conhecimento, mas muito bem selecionado. Então, são conceitos que vão aparecer repetidamente, aula após aula, daqui para frente. E se esse núcleo de conhecimento tiver bem sólido na cabeça do estudante, né, todo o resto do curso ele tende a fluir com muito mais naturalidade. Então, o investimento que nós fazemos hoje é justamente para poder facilitar lá na frente. E aí, vejam que nessa lista, né, primeiro nós temos vetores, combinação linear, o conceito de espaço gerado e span, e logo em seguida a gente trabalha a independência linear. Depois nós vamos ver as matrizes e as três formas que nós temos de lê-las, com a multiplicação matriz-vetor e a multiplicação matriz-matriz. Em seguida, a revisão sobre transposta, a matriz inversa e também o posto de uma matriz. E no final, que eu considero basicamente o coração da aula, né, um dos tópicos mais importantes dessa aula, a gente vai trabalhar o espaço coluna, o espaço núcleo, o espaço nulo e o teorema do núcleo e da imagem. E mais adiante, né, quando a gente for estudar a parte de decomposição em valores singulares, né, SVD, ou então os modelos de ordem reduzida, a própria parte de regressão e redes neurais, todos esses conceitos, né, eles basicamente vão falar a mesma língua que a gente está aprendendo nesse momento. Então, basicamente, né, como se a gramática fosse uma só, e aí só os assuntos que vão mudando e a gente vai encaixando todos esses conceitos.
E aí, né, o nosso destino da aula, né, o teorema do núcleo da imagem. Bom, então antes de mergulhar de fato nas definições, né, eu preciso responder uma pergunta extremamente pertinente, que é por que a álgebra linear ocupa esse lugar tão central, né, num curso de aprendizado de máquina para mecânica dos fluidos, né? Então, a grande resposta dessa pergunta tem a ver com uma palavra, que é discretização. Então, em aprendizado de máquina científica, nós quase sempre trabalhamos com objetos discretizados. Então, deixa eu tentar tornar esse conceito um pouco mais concreto. Então, assim, imagine um campo de temperatura medido sobre uma malha. Então, um campo que em cada pontinho daquele espaço, né, como a gente pode ver aqui no nosso desenho, em cada pontinho do espaço, ele tem um valor específico. Então, e agora, se eu pego todos esses valores e empilho em uma coluna, então o que de fato vai acontecer, né? O campo inteiro, né, que antes era uma função sobre o espaço, ele vira somente um vetor coluna. E é isso que essa figura aqui está mostrando para a gente, né? É uma malha com seus valores sendo reorganizada em um vetor. Então, assim, tanto o campo físico quanto o vetor, né, do ponto de vista da matemática, eu consigo, em certo ponto, né, tratá-los da mesma forma. Então, e basicamente essa ideia ela não para por aí, né? Ela vai se repetir em quase todos os momentos do nosso curso. Então, assim, se eu tenho vários campos, né, de velocidade, de um escoamento, né, capturado em instantes diferentes de um tempo, e eu coloco cada um desses campos em uma coluna sequencialmente, eu acabo formando uma matriz, por exemplo, que a gente chama de matriz de snapshots, que é basicamente o retrato do escoamento ao longo de um tempo. E, por exemplo, e os pesos de uma camada de uma rede neural também formam uma matriz. E um problema inverso, linearizado, por exemplo, né, quando eu quero descobrir uma causa a partir de um efeito medido, ele pode também ser descrito como um sistema matricial na forma AX mais B. Então, assim, reparem nesse padrão, né? O campo vira um vetor, uma coleção de campos vira uma matriz, uma transformação vira matriz, né? E esse problema vira todo um sistema encadeado. Por isso, então, que a álgebra linear ele não é um tema isolado, não é um tema disperso, ele é muito importante para a gente. E a própria estrutura pela qual esse curso ele é construído está fundamentado na álgebra linear. Então, sempre que aparecer um vetor ou uma matriz, né, nas próximas aulas, vale a pena a gente lembrar que de qual objeto físico, né, ou computacional esse ente, né, ele é originado. Bom, e aqui a gente começa a ilustrar, né, o nosso objeto mais básico de todos, né? Então, quando a gente tem um escalar, né, que ele é simplesmente um número, basicamente um número, ele é de fato o nosso objeto na matemática mais simples possível. E já um vetor que pertence ao Rn, por sua vez, seria uma coleção ordenada de n números, né, de n escalares. Então, assim, repare na palavra ordenada, né, porque, de fato, a ordem, nesse caso, ela importa muito.
o primeiro número não é o mesmo que o segundo. Então, nessa aula eu vou adotar de fato essa convenção, né, e vou seguir ela de agora em diante. E todos os vetores que nós estamos trabalhando são vetores colunas. Então, um vetor arbitrário, né, pertencente ao Rn é essa pilha vertical, né, de números que vocês estão vendo logo aqui à esquerda, né, de tamanho n por 1, ou seja, eu tenho n linhas em uma coluna e, logicamente, né, a transposta desse nosso vetor coluna, eu escrevo com esse xt, é o x transposto, ele seria o nosso vetor linha correspondente. São os mesmos números, só que agora representados horizontalmente, né? E aí a dimensão ela muda, enquanto aqui eu tenho n linhas em uma coluna, aqui na verdade agora eu tenho uma linha e n colunas. Então, isso parece uma distinção boba, né? Se é só linha ou se é coluna, né? A princípio parece que é indiferente, mas na verdade faz muita diferença na nossa tratativa matemática, né? Então, assim, em notação matricial, tanto esse x quanto esse x transposto, eles não possuem a mesma dimensão. Então, 1 por n, ou então 1 por n, ou então n por 1, isso muda toda o equacionamento de um problema e toda a lógica que a gente possivelmente ou posteriormente leva para o computador. Então, assim, mais adiante, né, quando a gente for multiplicar esses objetos, vai ser extremamente importante essa definição. Então, vale a pena ter esse hábito de prestar atenção no formato, né, da disposição desses números, né, nesses vetores. E uma última observação, né, é que essas componentes, tanto x1, x2 e assim por diante, eles podem significar coisas completamente diferentes dependendo do problema que a gente está tratando. Então, assim, podem ser coordenadas geométricas de um ponto, podem ser medições de um experimento, pode ser o valor de uma variável física nos pontos de uma malha, podem ser coeficientes de uma expansão, ou então pode ser também os valores ou variáveis, né, de um estado de um sistema dinâmico, por exemplo. Então, do ponto de vista da álgebra linear, ela não se importa muito com o significado, né? Ela vai tratar todos esses casos com exatamente a mesma dinâmica, digamos assim. A matemática ela não muda, mas o significado físico do que você está colocando lá dentro, sim, isso de fato faz diferença. Então é por isso que a matemática ela é tão robusta nesse sentido. Bom, agora a operação principal que está no centro de tudo, né? Então, se eu tenho dois vetores U e V, vou apontar aqui, se eu tenho dois vetores U e V, ambos no mesmo espaço, estão em Rn, e tenho também dois números C e D, então essa minha expressão, que é um escalar, né, tanto C e D, C escalar U, que é um vetor, mais D escalar V, que é um vetor, é o que nós chamamos de combinação linear de U e V. Então, e essa combinação linear ela é calculada componente a componente. Repara, eu volto a dizer que tanto C quanto D são escalares pertencentes ao R, não em Rn, e sim ao R. Então, eu tenho multiplicação de componente a componente. E é isso que está
escrito aqui. Então, cada entrada do resultado é C vezes a entrada de U mais D vezes a entrada de V. Então, basicamente, nesse ponto aqui não tem mistério. O que nós podemos explorar nesse caso de fato, o significado. Então, o conjunto de todas as combinações lineares possíveis, né, de uma coleção de vetores tem um nome próprio. Nós chamamos de espaço gerado, né, ou então, em inglês, a gente chama de span, é o nome mais comum, na literatura, eu acredito ser o melhor termo que vocês habitualmente vão utilizar, mas ele nada menos que o espaço gerado pela combinação linear. Eu sei que isso pode parecer um pouco elementar e em até certo ponto de fato, mas é importante que a gente não passe por cima dessa ideia sem pelo menos discuti-la um pouco, porque toda a álgebra linear, ou boa parte da álgebra linear, tem um certo apoio nessas definições. Então, pensem da seguinte forma: sempre que nós dissermos que um vetor pode ser produzido a partir de outros vetores, no fundo, nós estamos dizendo que ele pode ser escrito como uma combinação linear deles. Então, assim, essa frase vai voltar muitas e muitas vezes e, eventualmente, com uma roupagem diferente. E eu quero que vocês tomem essa palavra gerado, né, ao pé da letra mesmo. Então, variando os coeficientes de todas as maneiras possíveis, tanto C quanto D, e assim por diante, né, eu consigo produzir, né, ou de fato gerar todos os vetores de um subespaço. Então, o span ele é a coleção completa de tudo que dá para construir com esses vetores. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo concreto para poder ilustrar essa situação. Então, tomem esse vetor U, composto das entradas 1, 2 e menos 1, e do vetor V com as entradas 3, 0 e 4, né? Ambos esses vetores estão no R3. Então, vamos tentar calcular uma combinação linear específica, que seria 2 vezes U menos 1 vez V. 2 vezes U menos 1 vez V. Então, assim, acompanhe comigo. 2 vezes U, eu teria o vetor, seria o vetor 2, 4 e menos 2. Menos V seria que menos V do vetor que é 3, 0 e 4, né? Porque é uma vez, então ele mantém igual. Subtraindo entrada por entrada, ficaria 2 menos 3 seria menos 1, 4 menos 0, 4, e menos 2 menos 4 resultaria em menos 6. Então, assim, agora reparem uma coisa simples, mas que tem uma consequência grande. O resultado ele continua sendo pertencente a R3. Então, eu somei, multipliquei por escalares, combinei como eu quis e mesmo assim não saiu do espaço que eu comecei. Então, assim, isso não é coincidência desse exemplo, né? É uma propriedade geral. O conjunto R3 ele é fechado para a soma de vetores e pela multiplicação por escalares. Então, você pode somar, multiplicar por um número, combinar como você bem entender e você vai continuar no mesmo espaço. Então, essa propriedade de fechamento é o que faz desses espaços, né, basicamente lugares estáveis de se trabalhar.
Então, assim, não estou entrando dentro da matemática a fundo, estou tentando trazer é, uma, uma explicação, uma motivação, uma forma de deixar esses conceitos mais tangíveis. E aí, isso tudo nos leva a de forma natural, né? A gente poderia levantar uma pergunta, né, relacionada ao conceito de independência linear. Então, se um vetor de um conjunto já pode ser fabricado a partir de outros, então, em certo sentido, se a gente pensar dessa forma, ele acaba sendo redundante. Ele não está acrescentando nada de novo, não aponta para uma direção nova, ele só está de fato repetindo de uma forma disfarçada o que os outros vetores já diziam. A gente poderia levantar esse ponto. E essa ideia de redundância tem um nome basicamente preciso, né? Que é de fato a ideia central desse tópico, que se chama independência linear. Então, assim, nós dizemos que os vetores são linearmente independentes quando a única combinação linear deles, que dá o vetor zero, é uma combinação trivial, aquela em que todos esses coeficientes C1, C2 até CK, eles são nulos. E é isso exatamente o que eu estou mostrando nesse slide. Então, se por outro lado existe alguma solução que não é trivial, ou seja, alguma maneira de combinar os vetores com pelo menos um coeficiente diferente de zero e, e ainda assim chegar no vetor zero, então esses vetores eles são linearmente dependentes. Bom, o que eu quero que vocês percebam é que essa definição ela é muito mais forte do que ela aparenta à primeira vista. Então, essa definição ela está dizendo o seguinte: um conjunto independente, num conjunto independente, nenhum vetor pode ser fabricado a partir dos demais. Cada um aponta para uma direção genuinamente nova e que os outros vetores eles não conseguem alcançá-la. Esse é um conjunto linearmente independente. Já num conjunto dependente, como existe essa redundância, né? Eu tenho uma solução que não é a trivial, pelo menos uma das direções ela vai estar contida nas outras, porque eu consigo exprimir essa solução com coeficientes que não são triviais. Então, basicamente a gente está falando de colinearidade, né? Ou então são coplanares, já que um vetor pode ser escrito como a combinação de outros dois, por exemplo. Então, isso a gente pode ver nas figuras, né? Então, aqui à esquerda, a gente tem um par que ele é dependente, ou seja, o vetor 2 ele é exatamente o dobro do vetor 1. Os dois apontam para a mesma reta. Um só é uma versão, digamos assim, esticada do outro, estirada. Não tem direção nova. Ou seja, há uma redundância clara aqui nessa representação. Já aqui na direita, a gente tem um par independente, que é o E1, que aponta na direção horizontal, e E2 apontando aqui na direção vertical. São duas direções perpendiculares genuinamente distintas. Então, assim, não existe jeito de fabricar uma posição a partir da outra. Então, essa imagem geométrica, né, de combinação linear ou independência linear, né, é que eu quero que vocês gravem, né? Então, a dependência ela está associada com colinearidade, né?
o que representa essa redundância na direção. E já a independência, ela está associada a essa diversidade de direções. Bom, muito bem. Nós já temos o vetor, a combinação linear e o span e a independência, né, linear. Então agora a gente precisa, né, de fato, empilhar esses vetores, né, lado a lado como colunas e chegar no nosso objeto central dessa aula, que é a matriz. Então, uma matriz A pertencente ao Rmn, né? Tem M linhas e N colunas, e o elemento A e J, em que o índice I ele representa a linha e o índice J ele vai representar a coluna. Mas aqui, o ponto que eu quero frisar é que há basicamente 3 formas de fazer uma leitura dessa mesma matriz, né? E essas 3 leituras, né, elas basicamente vão, de certa forma, organizar a nossa linha de raciocínio para tudo que vem posteriormente. Então, assim, a primeira forma que eu tenho de enxergar essa matriz é por elementos, né? Entrada por entrada. Então, assim, talvez seja uma leitura mais simples, ou talvez até ingênua. Então, eu vou ter a entrada A11, A12, A13. A minha segunda forma seria uma leitura feita por colunas, onde eu enxergo uma matriz como uma fileira. Dessa forma, eu enxergo a matriz como uma fileira de vetores coluna. Então, esse A1 é um vetor coluna. Então, se a gente expandir a nossa visão aqui, a gente está olhando para elementos verticais dispostos na forma de uma coluna. E a terceira, que eu tenho basicamente a mesma coisa, né? E aí eu estou enxergando essa matriz como elementos dispostos em uma coluna, mas que representam fileiras, na verdade. Então, é basicamente a mesma visão por coluna, só que aqui no caso, os nossos vetores colunas, que são R1, eles precisam estar na forma transposta para representar linhas. E aí todas essas linhas seguem sequencialmente na forma de coluna e eu represento essa matriz. Bom, por que eu insisto, né, nessas 3 leituras, se de certa forma a gente poderia pensar que a matriz é uma só. Então, porque em partes, né, essas leituras elas servem a propósitos diferentes. Então, assim, a leitura por linha, ela é muito cômoda para calcular cada componente de uma saída, um de cada vez. Mas a leitura por coluna, né, que vai ser realmente importante para nós, e aqui até em partes, né, vale a pena frisar que se vocês saírem daqui com um hábito mental, né, que sempre que for olhar para uma matriz, né, ter o hábito de enxergar essa matriz como esse conjunto de vetores colunas enfileirados na forma de coluna, vai ajudar muito na nossa interpretação de toda a matemática que vai vir em sequência. Então, é essa leitura que vai organizar os sistemas lineares, o posto, o nosso espaço coluna, o espaço nulo, todas as decomposições matriciais. Então, e vale também conectar com os dados, né? Cada linha de uma matriz ela pode representar um experimento.
e cada coluna, né, uma variável medida. Ou então, como nós vimos, né, cada coluna pode ser um snapshot de um campo físico, né? Então, essa leitura por colunas, ela é absolutamente essencial quando a gente for explorar os conceitos de PCA, POD, SVD. Então, vale muito a pena já ter o olhar para a matriz como esse conjunto de vetores colunas que são enfileirados. Bom, agora que a matriz ela está montada, né, a pergunta natural é o que significa, né, fazer a multiplicação de uma matriz por um vetor. E aqui que a gente chega, né, a um dos vários corações dessa aula, e vale muito a pena a gente prestar atenção nesse slide, né? Então, antes de tudo, a regra do jogo se faz pela condição dimensional. É uma condição absolutamente inegociável, né? Então, assim, se A pertence a Rmn e X pertence ao Rn, então esse meu produto AX igual a Y, né? Ele obrigatoriamente precisa morar em Rm. Ou seja, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de componentes de X. Ou o número de colunas de X, né? Desculpa, o número de linhas de X. Senão essa conta ela basicamente nem existe, não faz o menor sentido em falar nessa multiplicação. Então, a primeira visão de como calcular é a linha por coluna. Então, para obter a componente I, para eu obter essa componente I, né, essa saída, eu pego a linha da matriz I e faço o produto interno dela com o vetor X. Então, por isso que os índices JJ eles ficam repetidos. Eu escolho uma linha e nessa linha eu replico os valores da coluna, tanto de A quanto de J. Por isso que eles se repetem. Então, essa é a forma mais direta que a gente aprende de fazer essa conta, linha por coluna. E aí, a segunda visão, que é a que eu quero que vocês gravem com mais força, lembra da segunda visão que a gente viu, que a matriz é uma representação de vetores espaçados, né, numa fileira, são vetores colunas espaçados em uma fileira. Eu quero que vocês gravem com muita força, porque é basicamente a identidade central de toda essa aula. Então, assim, multiplicar uma matriz por um vetor significa combinar as colunas da matriz usando as componentes do vetor como coeficientes. Então, e aí que eu tenho essa fórmula, né? Então, o AX seria, eu estou multiplicando as colunas pelos coeficientes desse meu vetor. Então, esse aqui é o grande ponto. E aí, vale a pena a gente ler essa expressão com calma. Cada XJ, cada componente do vetor de entrada, diz basicamente quanto da coluna AJ vai entrar na mistura. Então, assim, esse X, ele basicamente vai funcionar como um peso que vai dizer como combinar as colunas de A. Então, multiplicar a matriz por vetor é basicamente seguir essa receita. E aí dessa identidade sai uma consequência quase que imediata, né? Simples de enunciar e poderosa de usar também. Qualquer vetor da forma AX pertence necessariamente
ao espaço gerado pelas colunas de A. Então, assim, veja como isso é poderoso, né? E por quê? Porque ele é literalmente uma combinação linear dessas colunas que a gente acabou de ver. Então, não tem como AX escapar do span das colunas, do espaço gerado por essas colunas. Então, assim, guardem muito bem essa frase, porque isso também vai reaparecer muito ao longo do nosso curso. E aí, daqui a pouco, com nome e sobrenome, quando a gente falar de espaço-coluna. E ela é a ponte, esse conceito é basicamente a ponte entre multiplicar e o conceito geométrico que a gente vai explorar. Bom, nós vimos duas formas de calcular previamente no nosso slide anterior. Agora nós temos a terceira visão, que ela basicamente não é bem uma forma de calcular, está muito mais associado com uma forma de pensar, é uma leitura mais conceitual. Então, a multiplicação por A, ela define uma transformação, ou seja, uma máquina, digamos assim, né, recebe um vetor de Rn e devolve um vetor de Rm. Então a gente escreve isso que a gente está vendo, a gente escreve como um t de x é igual a um ax. Eu estou recebendo um vetor em Rn e entrego ele em Rm. Bom, e essa transformação ela tem uma propriedade especial, que ela é linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela respeita as combinações lineares, né? Como mostra aqui no próprio slide, né? Então, se eu combino dois vetores na entrada e depois aplico a transformação, é exatamente a mesma coisa que aplicar essa transformação em cada um e depois combinar esses valores na saída. Então, repare que para eu provar isso, eu só usei a distributividade da multiplicação de matriz. É a única coisa que eu usei. Então, assim, a transformação respeita somas e respeita também a multiplicação por escalar. E é exatamente isso que significa ser linear, com várias consequências disso. Então, é por isso que é tão importante, né, esse conceito, né, porque as matrizes vistas como transformações, elas podem fazer algumas coisas do ponto de vista geométrico que são extremamente relevantes. Por exemplo, elas podem esticar um vetor ou um espaço, né, numa determinada direção, pode comprimir em outra, pode rotacionar, pode cisalhar, projetar sobre um plano ou então até anular direções inteiras. E isso é basicamente, né, o que a gente vai ver nas próximas aulas, e isso está associado ao conceito de autovalores, né, que logicamente, consequentemente, está associado à decomposição singular, à análise de componentes principais, o POD. Então, a gente vai utilizar desses conceitos justamente para decompor espaços em direções, por exemplo, né, em direções mais preponderantes para uma determinada amostra. Então, quando a gente fala, né, uma matriz está esticando um determinado vetor em uma direção, a gente está basicamente falando sobre isso. Bom, e aí um exemplo, só para a gente frisar, né, só para a gente consolidar essas duas vias de cálculo que a gente explorou. Então, a gente vai consolidar isso tudo com um exemplo, né, calculando
calculando e também comparando, né? Então, aqui no caso, né, tome essa matriz A de tamanho 3 por 2. Então, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. E tenho esse vetor aqui com 2 linhas e uma coluna. Vetor 2 e menos 1. Então, a matriz ela tem, como a gente viu, 3 linhas e 2 colunas, o vetor. E para a gente poder fazer a multiplicação, a gente primeiro precisa respeitar aquele critério, né? Então, se eu tenho 3 linhas, 2 colunas, nós temos aqui 2 linhas e uma coluna. Obviamente, esse resultado ele vai viver em R3. Então, pela primeira visão que a gente viu da multiplicação linha por coluna, elemento por elemento, eu vou pegar cada linha de A e fazer o produto interno com X. Então, eu vou fazer 1 que multiplica 2 mais menos 1 que multiplica menos 1. A mesma coisa. Vou pegar esse 2, multiplicar por 2 e somar com 0 que multiplica menos 1. 0 com 2 e somar com 3 e menos 1. E a partir disso, construir o resultado. Agora, pela combinação de colunas, que é a segunda visão que a gente viu, eu vou pegar 2 vezes a primeira coluna menos 1 vez a segunda coluna. E aí, quando eu faço as contas, eu vou chegar basicamente no mesmo resultado, né? Porque, por exemplo, 2 vezes 1 menos o menos 1. E aí eu chego no mesmo resultado. Então, reparem que essa multiplicação, basicamente, os valores de x, eles serviram como peso nos vetores colunas que formam a matriz A. Então, essa é que é a forma interessante da gente olhar a multiplicação. E agora, eu quero que vocês reparem num detalhe fino, mas que é muito, muito, muito profundo. Então, quando a gente tem a visão de transformação, né? O que está acontecendo aqui nesse exemplo? O que A fez foi pegar uma entrada que vive no R2 e levar essa entrada para o R3. Ou seja, uma entrada no R2 foi lá e subiu a dimensão dela para R3. Mas é aqui que está o ponto. A imagem de todos os vetores de R2 não é capaz de preencher o R3 inteiro. De jeito nenhum, não tem como. Então, basicamente, a imagem ela fica restrita ao plano gerado por essas duas colunas de A. Então, pensem da seguinte forma. Por mais que eu varie a entrada de X nesse plano de partida, a saída só consegue alcançar a combinação dessas duas colunas. E essas duas colunas, elas no máximo conseguem gerar um plano. E esse plano, por sua vez, está dentro do R3. É o que nós vamos chamar de espaço coluna de A. Então, que a gente vai voltar nesse conceito em breve, né? Porque a gente precisa responder uma pergunta que é fundamental. O que essa matriz A, por exemplo, o que ela consegue e o que ela não consegue produzir. Beleza? E aí, seguindo, a gente agora, naturalmente, a gente segue, né? Se multiplicar uma matriz por um vetor, combinar colunas, então, basicamente, multiplicar matriz por matriz é, em essência, fazer isso, só que para várias colunas de uma vez. Então, vamos lá. Se A pertence a Rmn,
e B pertence a RNP, então esse produto AB ele vai estar definido porque as duas dimensões internas, né, os dois N's, eles batem e o resultado ele basicamente vai pertencer a RM e P. Então, coluna com linha sobra M e P. Então, AB, esse produto pertence ao espaço RMP. E assim como antes, né, a gente também tem as três leituras, né? A primeira leitura que a gente tem é a regra clássica do elemento, né? A entrada na linha I e coluna J é o produto interno, né, da linha I de A com a coluna J de B. Então, e essa fórmula ela é bem antiga, a gente aprende no colégio, né? E aí a gente tem novamente a segunda visão, que é a visão por colunas, que é aquela que nós falamos previamente, né? Que ela é mais reveladora, né? Então, multiplicar A por B é aplicar a cada coluna de B, uma de cada vez. Então, cada coluna do resultado é A vezes a coluna correspondente de B. E aí a gente também tem a nossa terceira visão, né? Que é a composição de transformações. Então, esse AB significa fazer primeiro, aplicar primeiro B, depois aplicar A. Então, esse meu vetor, ele entra, B transforma, e em seguida o A transforma o resultado. E aí é exatamente por conta desse fator, né, que vem aquela propriedade de não comutatividade, né? Ou seja, a ordem importa. Então, em geral, AB não é igual a BA, porque aplicar transformações em ordens diferentes produz resultados diferentes. Então, assim, você pode pensar num exemplo bem grosseiro, né? Você pode vestir a meia depois do sapato e vestir o sapato depois a meia, né? Então, assim, a ordem nesse caso, ela vai fazer muita diferença. Então, e eventualmente, né? Esse produto inverso, às vezes, ele está definido porque as dimensões, elas não vão bater. Então, a ordem para matrizes, ela de fato ela é fundamental e muda absolutamente todo o nosso resultado. Bom, e aqui a gente tem uma visão extra, né? Na verdade, a gente conceitua principalmente três, mas aqui eu quero trazer uma visão a mais, vou chamar ela de visão 4, que é a soma dos produtos externos. Então, antes de mostrar de fato, né, essa quarta leitura do produto de matrizes, né, eu preciso definir bem rapidamente uma operação que, em partes, né, talvez ela seja nova para alguns de vocês, que é o produto externo. A gente habitualmente conhece o produto interno, né, mas eu quero mostrar a vocês o produto externo. Então, reparem no contraste, né? Até agora a gente viu o produto interno, que pega dois vetores e devolve um único número. O produto externo, ele é quase o oposto. Ele pega um vetor coluna e multiplica por um vetor linha. Uma coluna de tamanho m por 1 vezes uma linha de tamanho 1 por p. E o resultado não é um número, né? O resultado é uma matriz de tamanho m por p. Então, é, então vejam esse exemplo, né? Que a gente tem no slide. Então, eu tenho o vetor 1, 2
o vetor coluna, 1, 2, vezes um vetor B coluna, que é 3 e menos 1, só que aí eu tomo B pelo transposto. Então, eu tenho o vetor A, né? Eu tenho duas linhas e uma coluna. E o vetor B transposto, né? Ele vai ter uma linha e duas colunas, o que resulta numa matriz 2 por 2. E reparem numa coisa muito, muito importante, e essa matriz resultante, todas as duas colunas são múltiplas de 1 e 2. Ou seja, uma única direção, o nosso vetor coluna, lembrem disso, ela vai comandar a matriz inteira. Então, assim, por isso que nós falamos que o produto externo ele tem posto 1. Ou seja, apesar de eu ter dois vetores coluna, esses vetores eles não são linearmente independentes. Então, se você reparar, multiplicar esse vetor coluna 2 por menos 3, você vai reproduzir o vetor coluna que está nesse primeiro espaço. Então, por isso que nós falamos que é uma matriz que tem posto 1, que a gente vai ver daqui a pouco esse conceito também. Bom, seguindo, a gente tem um exemplo aqui de multiplicação por matriz, né? E aí a gente ainda vai ver essa questão da não comutatividade, né? Da forma mais crua possível. Então, se a gente tomar aqui A de tamanho 2 por 3, eu tenho duas linhas e três colunas, e B de tamanho 3 por 2, eu tenho três linhas e duas colunas. Quando eu multiplicar essa matriz AB, reparem que eu tenho 3 na coluna de A e tenho 3 no número de linha de B. Então, esse produto existe e vai nos retornar uma matriz 2 por 2. Então, se a gente calcular entrada por entrada, né, com aquela regra da linha pela coluna, a gente vai obter essa matriz aqui 2 por 2 que está aqui. Então, a primeira entrada é 1 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 0 vezes 1, e assim sucessivamente, né? E agora reparem que se a gente trocar a ordem, se a gente for multiplicar a matriz B vezes A, o nosso resultado já muda completamente. Então, eu tenho duas colunas em B, bate com duas linhas em A, mas agora nós vamos ter como resultado uma matriz 3 por 3. Ou seja, em AB, nosso resultado é 2 por 2, BA já é uma matriz 3 por 3. Isso para poder enfatizar essa questão da não comutatividade. Então, o maior exemplo que a gente tem é, de fato, esse contra-exemplo, né, da não comutatividade. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com a ordem que as operações são efetuadas nas matrizes. E aqui a gente falou a todo tempo sobre transpostas, né, e suas propriedades, né? E então agora vale a pena, né, a gente ilustrar e formalizar, né, alguma dessas propriedades e dizer. Então, a matriz transposta, ela é basicamente trocar linhas por colunas. Então, o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. E ela tem um conjunto de propriedades que a gente precisa ter basicamente sempre à vista, né? Então, a primeira delas, né,
a transposta da transposta, eu retorno a minha matriz original. A transposta de uma soma é a soma das transpostas, e a transposta de um escalar vezes uma matriz é exatamente esse escalar vezes a minha matriz transposta. Mas assim, todas essas propriedades, a princípio, elas são até intuitivas. Então não tem nenhuma pegadinha. Mas uma propriedade que merece mais atenção da nossa parte e que eventualmente gera muito erro é a transposta do produto. Então, repare que a transposta de um produto, ela inverte a ordem dos fatores. Então, quando eu tenho a transposta, né, do produto A a B, o resultado é a transposta de B vezes a transposta de A. Não é A transposto B transposto, como a gente intuitivamente poderia pensar. Então, isso é muito importante a gente frisar, porque vai aparecer muito nas deduções que a gente vai lidar daqui para frente. Então, essa propriedade ela precisa muito estar na nossa memória. Bom, falando em produto interno, né, a gente vai olhar para ele também aqui com um pouco mais de atenção. Então, para dois vetores no RN, o produto interno é a soma dos produtos das componentes correspondentes, até então nenhuma novidade, e esse produto ele vai devolver um único número, que é um escalar. E basicamente esse número ele mede o alinhamento entre os vetores, né, daquela definição conceitual que a gente tem em geometria analítica. Então, quando esse produto interno ele é zero, tem um significado não só bonito, né, mas extremamente importante, que esses dois vetores eles são ortogonais, eles são perpendiculares. E é outro conceito, né, essa noção de ortogonalidade, ela vai ser retomada com muita força, principalmente na próxima aula, quando a gente falar sobre matrizes que são ortogonais. E há também uma matriz, ela construída a partir de um produto interno, né? Que vai também acompanhar bastante aqui para frente, que é esse produto, né? A matriz A transposta vezes a matriz A. Então, vai aparecer muito essa matriz ao longo das nossas deduções, mas o grande ponto é o que tem de especial nessa matriz, né? Então, assim, a cada entrada dessa matriz é o produto interno entre duas colunas de A. Então, parem um pouco e pensem sobre isso, né? A entrada da minha linha I e coluna J é o produto interno da linha I com a coluna J. Ou seja, esse A transposto A seria uma espécie de tabela de alinhamentos. Ou seja, ela vai guardar de uma vez só todos os produtos internos entre todas as colunas de A. Ou seja, eu estou avaliando o produto interno entre todos os vetores geradores, que são vetores colunas, daquela matriz A. E eu sei que, em partes, isso pode parecer um pouco abstrato, né? E eventualmente até sem aplicação à vista, né? Mas porque essa observação ela vai antecipar basicamente 4 pontos muito importantes para a gente, que é ortogonalidade entre colunas, o método dos mínimos quadrados, né? A decomposição de valores singulares e a análise de componentes principais.
Então, nós vamos lidar com essa matriz A transposto A com relativa frequência, né, ao longo do nosso curso. Então, até o momento, né, a gente viu transformações que acabam mexendo no espaço, e uma pergunta que surge que pode surgir nesse ponto é se é possível desfazer, né, se existe um caminho inverso para todas essas transformações que naturalmente tem uma direção. Então, respondendo essa pergunta de forma bem simples, né? Existe sim, só que é uma condição. Então, quando uma matriz ela não colapsa nas direções, eu consigo desfazer esses resultados, né? E isso nos leva à matriz identidade, obviamente, à matriz inversa. Pode parecer um pouco abstrato, mas é bastante tangível esse conceito. Então, a matriz identidade ela é uma transformação que basicamente ela não faz muita coisa. Ela só devolve o vetor exatamente na forma com que ele entrou. Então, e essa matriz inversa, né, A, digamos assim, quando ela existe, é a matriz que ela vai desfazer a ação que A provocou. Ela desfaz a transformação linear que A se propõe a fazer quando é aplicada. Então, naturalmente, se A desfaz o que A faz, então a consequência direta disso é que a inversa de A vezes A vai nos retornar a nossa matriz identidade. E aí um fato interessante, né, é que num sistema linear, se nós conhecemos a matriz inversa de A, vejam bem, se eu multiplico a inversa pela esquerda de A, esse resultado fica a inversa de A vezes A, que é a matriz identidade, e do outro lado fica a inversa de A que multiplica B, ou seja, eu automaticamente tenho a resposta do meu sistema linear, que é ax mais b. E aí, nesse caso, né, no caso da matriz 2 por 2, a inversa tem essa fórmula fechada, né, relativamente simples de deduzir. Eu deixo para que vocês deduzam no caderno de vocês. E esse número, esse AD menos BC, né, que aparece no denominador, ele é basicamente o determinante da matriz 2 por 2. Então, uma das condições para a inversa existir é exatamente o determinante ser diferente de zero. Então, a gente tem essa noção, mas contextualizado aqui para uma matriz 2 por 2, eu acho que isso fica mais claro da gente ver a condição de existência da matriz inversa. Há outras formas de demonstrar isso, mas só a título de contextualização. Bom, e aqui, outra interpretação que nós temos, né? Então, uma matriz que ela é invertível, ela basicamente é uma transformação que não colapsa dimensões. Então, ou seja, ela consegue alongar o espaço, comprimir, rotacionar, cisalhar. Ela pode basicamente distorcer da forma que ela entender, mas ela não destrói informação. Por isso que eu consigo inverter. Então, isso é que a gente entende por colapsar dimensões. Porque quando eu colapso uma dimensão, eu estou perdendo uma informação, estou perdendo um atributo que seria importante na hora de retornar ao problema. Então,
E é exatamente isso que acontece quando o determinante ele é zero, né? Eu basicamente estou colapsando uma dimensão, estou perdendo informação de tal sorte que eu não consigo mais retomar as informações no ponto inicial. Beleza? Bom, e só para contextualizar, né? A gente vai usar esse conceito para resolver um, um sistema um sistema linear aqui, relativamente simples. Então, é um sistema de duas equações, 2x mais y igual a 1 e 5x mais 3y igual a 4. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, transforma numa forma matricial de sistema linear com o nosso vetor incógnita nessa disposição geométrica, né? E aí, quando resolvendo essa equação, né, esse determinante de A ele fica 2 vezes 3 menos 1 vezes 5, e esse resultado ele dá 1, ou seja, diferente de zero, ótimo, é uma matriz invertível com solução única. Então, a inversa, pelaquela fórmula que a gente viu, é aquela matriz com o, com o 3, o menos 1, o menos 5 e o 2. E aí, multiplicando pela inversa esse vetor 1 e 4, você chega no resultado de x, que é menos 1, x igual a menos 1, né? E y igual a 3. Então, pronto, desse ponto de vista o sistema está resolvido, mas tem muito embora pareça bastante elegante fazer isso, né? E tem uma ressalva prática que ela está relacionada inclusive com a parte de computação, é que em problemas reais, raramente, você calcula essa inversa explicitamente só para resolver esse sistema linear. Porque o cálculo da matriz inversa, e a gente está vendo só para uma matriz 2 por 2, que o cálculo é relativamente simples, né? O cálculo dessa matriz inversa, ela numericamente, além de ser caro, é instável. Então, na prática, para resolver esses sistemas lineares, você utiliza eliminação de Gauss, fatoração, como LU ou então Cholesky. Você também tem os métodos iterativos, né, que são mais estáveis, mais baratos. Claro, todos eles com algumas dependências, né? Então, no nosso caso, né, a inversa, ela nos interessa muito mais como um conceito do que uma ferramenta de fato, né? Então, é muito mais para servir numa compreensão de reversão de um estado do que de fato a ser utilizada como uma ferramenta numérica. E aí, explorando um pouco desse conceito do espaço-coluna que a gente viu previamente, né? Então, enquanto a gente fala de inversa, né, que é o caso bonito, digamos assim, né, que em tudo funciona, eu tenho uma solução única, né? A gente precisa ponderar e nas aplicações reais, né, raramente as condições elas costumam ser tão gentis. Então, assim, no caso geral, quando eu não sei se um sistema tem ou não tem solução, ou se esse nosso sistema, o quanto que ele preserva ou o quanto se perde de informação, eu consigo mensurar essas informações olhando para duas características, né, para dois objetos que fazem parte desse estudo. Um é o espaço coluna e o outro é o espaço nulo. Então,
esses dois conceitos, né, esses dois objetos de estudo, eles são de fato, né, o verdadeiro coração dessa aula. Então, e aqui eu começo pelo espaço coluna, né? E por definição, o espaço coluna é o span das colunas. O span que a gente viu, né? O conjunto gerador, que na verdade são todas as combinações lineares possíveis oriundas das colunas. Então, de forma equivalente, né? Lembrando da nossa identidade central, ele é o conjunto de todas as saídas possíveis, ou todos os AX possíveis. Então, é basicamente o repertório da matriz, né? Tudo aquilo que aquela matriz consegue produzir na sua saída por meio dos vetores colunas que formam esse espaço gerador, ou seja, o span. E daí a gente tem uma leitura preciosa e extremamente útil do próprio sistema linear. Então, quando a gente pega um sistema linear AX igual a B, ele tem solução. Reparem nessa frase. O nosso sistema AX igual a B, ele tem solução se e somente se B pertence ao espaço coluna de A. Então, pensem no que isso significa, né? Resolver um sistema é perguntar uma única coisa, e é a seguinte: será que o vetor B do lado direito ele pode ser construído como uma combinação das colunas de A? Se ele puder, ótimo, há uma solução. Se ele estiver fora do repertório da matriz, ou seja, fora do espaço coluna, então o sistema simplesmente não tem solução exata, por mais que a gente queira. Então, e essa situação ela não é uma anomalia rara, né? Então, ela é a regra em problemas reais, principalmente com dados ruidosos. E é exatamente o ponto de partida do método dos mínimos quadrados, que a gente vai também estudar adiante. Então, quando B não pode ser atingido, a gente busca dentro de um espaço coluna o vetor mais próximo possível de B. Mas isso é assunto para outra aula. Por hora, fixem nesse entendimento de que ter solução, um sistema linear ter solução, é o mesmo que B pertencer ao espaço coluna de A. Então é muito importante esse conceito. Então, vamos aqui no caso, né, tomar um exemplo concreto. Então, tomem essa matriz A, desse exemplo, né, que tem duas colunas A1 e A2. Então, se eu faço uma combinação genérica dessas duas colunas, né, com esses coeficientes, tanto alfa quanto beta, o vetor que sai tem a primeira componente igual a alfa, a segunda componente igual a beta e a terceira componente tem que ser um alfa mais beta. Ou seja, eu tenho um alfa mais zero, um zero mais beta, e aqui, como eu tenho um, né, eu tenho um alfa, tanto alfa quanto mais beta. Então, o que quer dizer, né, que nesse caso dessa matriz, essa terceira componente é sempre a soma das duas primeiras. Então, a senha, né, digamos assim, para um vetor entrar no espaço coluna dessa matriz é exatamente essa. A terceira componente tem que ser a soma, né, das duas primeiras, ou seja, esse B3 aqui tem que ser um B1 mais B2.
Então, quando a gente testa aqui, por exemplo, esse vetor, o 2, o 3 e o 5, esse 5 ele é a soma de 2 e 3. Então, esse vetor pertence ao espaço coluna de A, ou seja, vetor 2, 3 e 5 faz parte do conjunto solução que essa matriz composta por esses dois vetores coluna consegue formar. Já nesse caso, por exemplo, esse vetor 2, 3 e 4, repare que o 4 não é o resultado da soma de 2 e 3. Então, esse cara aqui não pertence ao espaço gerador da matriz A, do espaço coluna A. Então, todos esses vetores, né, que caem dentro desse plano gerado pelo espaço coluna de A, um plano em R3, eles vão fazer parte do espaço coluna de A. Então, é essa interpretação que a gente tem desse problema. E aí, por conseguinte, a gente vai descrever agora o espaço nulo, né? Então, só recapitulando, né? Enquanto o nosso espaço coluna ele descreve o que a matriz produz, ele basicamente está preocupado com a saída, né? O que essa minha matriz está produzindo, né? A saída dessa matriz. A gente agora vai olhar para o lado oposto, o lado da entrada, que é, na verdade, o que essa matriz anula, né? Que valores que eu coloco nessa matriz em que o resultado ele é trivial. Ou seja, eu caio num espaço nulo. Então, por definição, né, o espaço nulo ele é o conjunto de todos os vetores de entrada que levam essa matriz A para o meu vetor zero. Em outras palavras, né, é o meu conjunto solução desse sistema homogêneo AX igual a zero. Então, são as direções que ao passar pela matriz, né, eles acabam desaparecendo na saída. E olha que interessante, porque tem uma conexão direta e da mais alta relevância entre o espaço nulo e a unicidade das soluções. Então, assim, acompanhem o meu raciocínio. Ele é relativamente curto. Se precisar, retomem novamente. Então, suponham que duas entradas diferentes, x1 e x2, produzam a mesma saída. Então, peguei um número, coloquei lá e resultou num número. Peguei outro número diferente, coloquei lá e produziu a mesma saída. Ora, se eu tenho duas entradas diferentes que produzem o mesmo resultado, então a diferença delas vai ser zero. Concordam comigo? Então, a diferença delas, desse x1 menos x2, vai ser uma solução do espaço nulo. Ou seja, essa diferença ela está no espaço nulo. A conclusão ela é muito elegante. Então, e ela tem uma relevância muito, muito, muito boa para a gente, que se o espaço nulo só contém o vetor zero, então não existem entradas distintas com a mesma saída, que seria esse caso. Então eu tenho unicidade na minha solução. Mas, reparem, se esse mesmo espaço nulo contém alguma coisa além de zero, então vai existir de fato, né, entradas diferentes que produzem exatamente a mesma saída. E aí eu não tenho mais unicidade, eu vou ter uma ambiguidade. Por que isso é tão relevante e tão importante para a gente? Pensem em problemas inversos, em que a gente tenta recuperar uma causa a partir de um efeito medido. Então, esse espaço nulo não trivial,
ele é uma péssima notícia para a gente, porque ele significa que se eu estiver olhando só para a saída, eu não consigo recuperar essa entrada de forma única, porque eu tenho mais de uma solução que retorna àquela resposta. Então eu não sei qual delas me gerou a resposta. Alguma informação foi perdida nesse caminho porque eu não tenho mais unicidade da solução. E aí eu não consigo, né? Não dá para inventar essa solução. Então assim, reparem no quanto isso é profundo e no quão relevante esse impacto para o estudo dos problemas inversos. Então, só para a gente poder fixar um pouco isso, né? A gente pode calcular um espaço nulo, né? Na mão aqui para poder fixar isso. Então, observando bem essa matriz, a gente vai resolver o que nós estamos resolvendo aqui a partir dessa matriz é basicamente o sistema homogêneo, né? A gente vai pegar essa matriz e fazer um AX igual a zero para ver no que essa matriz vai se desdobrar. Então, vamos aqui com calma, né? Vamos resolvê-la com calma. Então, como a gente forma esse sistema, dessa segunda equação, a gente tira imediatamente que o nosso x2 é igual a menos x3. E aí eu substituo isso na nossa primeira equação e eu simplifico, eu chego à conclusão que x1 é igual a x3. E aí vem o detalhe, né, que na terceira equação, quando eu substituo esses dois resultados, ela automaticamente se satisfaz sozinha. Ela não traz absolutamente nenhuma informação nova. Façam aí para vocês verem. E esse é, de fato, um sinal absolutamente claro de que essa matriz ela tem uma dependência interna entre as suas equações. Ou, de uma forma mais elegante, né, de que existe uma dependência linear entre os vetores coluna dessa matriz. Então, se eu tomar como esse x3 como um parâmetro livre que eu vou chamar de t, essa minha solução ela vai ser basicamente t que multiplica esse vetor. Por quê? Por exemplo, se esse x3 é 1, então o x1 também vai valer 1. Mas o x2 é menos x3. Então, eu substituí aqui só para conseguir um múltiplo desse valor. Então, eu tenho essa solução aqui. Então, existe, portanto, né, uma direção não nula, além do nosso vetor nulo, existe uma direção que ela é não nula e que leva essa matriz ao zero. Ou seja, tudo que tiver nessa direção, múltiplo dessa direção, essa nossa matriz aqui ela vai basicamente aniquilar, vai acabar com essa informação. É por isso que a gente fala em perda de informação. Então, e nós vamos usar isso já já. Mas só complementando essa informação, reparem que a nossa terceira coluna, o nosso terceiro vetor gerador dessa matriz A, ele é basicamente a coluna 2 menos a coluna 1. Então, 2 menos 1, 1, 1 menos 0, 1, 3 menos 1, 2. Ou seja, de fato, a gente confirma que existe uma redundância no espaço gerador de A. Ou seja, esses vetores, né, esse conjunto de vetores que formam esse espaço de A são dependentes linearmente. Então, por isso que a gente não tem um sistema que vai ter uma solução
digamos assim, bem comportada. E consequentemente, né, isso vai afetar o valor do determinante. Bom, e tudo isso acaba nos preparando para uma próxima pergunta, né? Que basicamente quantas direções essa matriz realmente preserva ao invés de anular. Então, assim, essa pergunta, né, a resposta para essa pergunta tem um nome que é o que a gente chama de posto. Mas antes de definir o posto, é importante que a gente tenha um pouco de precisão sobre a palavra dimensão. Então, uma base de um subespaço é um conjunto de vetores que, ao mesmo tempo, são linearmente independentes, ou seja, não tem redundância, e são geradores, ou seja, alcançam todo aquele espaço. E a dimensão do subespaço é o número de vetores de qualquer uma das suas bases, ou se a gente for falar de forma equivalente, né, é o número máximo de vetores independentes que cabem nele. Então, com isso na mão, o posto da matriz ele é simplesmente a dimensão do espaço coluna. Ou seja, quantas colunas realmente apontam para direções novas e independentes. E ele é sempre limitado pelo menor entre o número de linhas, né, e o número de colunas. Então, vale ainda, né, um fato notável que eu gosto de mencionar, é que o número de colunas independentes é sempre igual ao número de linhas independentes, né? Por isso que a gente sempre fala simplesmente em posto, sem esse adjetivo, né? O posto da linha ou então o posto da coluna. E aí esse posto ele vem em inglês também como rank. Então o rank de A ele é a dimensão do espaço coluna de A. E, por sua vez, é o número de colunas linearmente independentes, né? Tanto na linha quanto na coluna. Então, vamos aplicar essa nossa matriz do nosso exemplo anterior, né? Olhando as colunas dela. Então, repare, né? Que a segunda coluna ela é exatamente a soma da primeira com a terceira. Então, se você somar a primeira com a terceira, você vai chegar na segunda coluna. Então, essas três colunas juntas, elas são linearmente dependentes. Ou seja, de fato, eu repito isso, né? Há uma redundância. Mas a primeira e a terceira coluna, a primeira e a terceira sozinha, elas são independentes, porque elas não são múltiplas umas das outras. E aí isso vale também para qualquer uma outra. Então, se a gente for pensar no nosso exemplo anterior, que a segunda coluna menos a primeira coluna resulta na terceira, a primeira coluna e a segunda elas vão formar um conjunto linearmente independente. Então, logo, o posto dessa matriz ou o rank dessa matriz é 2. Então, repare como é que tudo se encaixa. Foi exatamente essa dependência entre as colunas que tornou aquela terceira equação que nós vimos no exemplo anterior redundante quando a gente quando a gente estava calculando o espaço nulo. Então, a redundância das colunas e a existência de uma direção no espaço nulo são basicamente dois lados da mesma moeda.
Então, nesse segundo exemplo, né, essa matriz B, a terceira coluna é a soma das duas primeiras. Então, você somar a primeira coluna com a segunda coluna, você chega na terceira coluna. Então, e o posto dessa matriz também é 2. Ela tem 3 colunas, vive num mundo tridimensional, mas ela só alcança um plano. Então, uma dimensão se perdeu. E aqui que essa mensagem, né, ela acaba se conectando com o nosso curso. Então, porque o posto baixo significa que existem colunas que são redundantes. Então, isso lá quando a gente faz a decomposição de valores singulares ou análise de componentes principais, isso na verdade deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade. Porque dado que esse posto ele é efetivamente menor do que ele poderia ser representado, isso nos dá abertura para poder pensar que eu consigo representar melhor esses dados em uma dimensão menor, de forma mais compacta, né, sem perder informação. Então, e agora, né, que nós temos todas as peças montadas, né, o espaço coluna, que na verdade vai dizer o que a matriz produz na saída. A gente definiu também o espaço nulo, que é o que a matriz anula na entrada. Temos também o conceito de posto, né, o rank, que é quantas direções sobrevivem a transformações, ou quantos vetores coluna nós temos linearmente independentes. Então, o teorema que vai unir todas essas 3 peças, né, é basicamente o ponto culminante de toda a aula. E é para onde a gente vai caminhar desde o primeiro slide que nós vimos, que é o teorema do núcleo e da imagem, também chamado de teorema do posto e da nulidade. E o que esse teorema nos diz? Que o rank de A mais a dimensão do espaço nulo de A tem que ser igual a N. Bom, a interpretação direta, né, que eu quero que vocês não decorem, né, mas consigam pegar o sentimento, é que as N dimensões do espaço de entrada, elas se dividem exatamente em 2 categorias, sem sobrar e nem faltar. Então, de um lado, nós temos as dimensões que aparecem efetivamente na saída, e essas são contadas pelo posto. E do outro lado, nós temos as dimensões que são anuladas pela matriz, que são as que somem. E essas são contadas pela dimensão do nosso espaço nulo. Então, toda direção de entrada ou sobrevive ou ela é anulada. Não existe uma terceira opção. Não tem como uma direção fazer as duas coisas, nem nenhuma das duas, né? Então, por isso que a soma dá exatamente n, né? Que é a dimensão de entrada. Então, só para a gente conferir exatamente, para a gente conferir do nosso exemplo anterior e ver que de fato essa soma dá n, né? Então, o posto daquela nossa matriz era 2. A gente viu lá que, se eu não me engano, né, a soma da primeira e da segunda coluna resultava na terceira coluna. Então, eu tenho posto 2, ou seja, dentro de 3 colunas eu tenho só 2 que de fato são linearmente independentes. E a gente viu também que tem
o espaço nulo, ele eu tenho um n igual a 1, né? Eu só tenho um espaço, um vetor coluna, que a direção, né, que aponta, que é aplicada essa matriz, resulta na perda de informação. Então, eu tenho um espaço nulo 1. Então, quando eu pego esse posto 2 e o espaço, a dimensão do espaço nulo 1, quando eu somo, fecha perfeitamente esse n, que são as 3 dimensões. Então, as direções, né, que sobrevivem, mais as direções que são anuladas, né, elas somam as dimensões totais de entrada. Então, bom, o teorema, ele fecha numericamente, né, mas é importante que a gente simplesmente não olhe para esse teorema e aceite ele como um milagre de conta, digamos assim, né? Então, existe uma forma muito prática e bem intuitiva, na verdade, né, de entender por que ele é verdade. E ele usa de duas ideias relativamente simples, que são variáveis pivô e variáveis livres, né? Então, quando a gente resolve um sistema homogêneo, AX igual a zero por eliminação, cada coluna ou tem um pivô ou não tem um pivô. Então, as características associadas à coluna com pivô são as variáveis pivô. As outras são as variáveis livres. E como toda variável é ou de um tipo, né, ou de outro, né, a soma do número de variáveis pivô com o número de variáveis livres é necessariamente n, que são o total de variáveis. Então, e agora, né, a tradução, basicamente, é onde a gente consegue dar um pouco mais de tangibilidade. Então, o número de variáveis pivô é exatamente o posto da matriz. São as direções determinadas, né? São as direções que sobrevivem quando eu tenho essa transformação. E o número de variáveis livres é exatamente a dimensão do espaço nulo. Cada variável livre, né, gera uma direção independente de solução do sistema homogêneo. Então, substituir nessas duas traduções, digamos assim, né, na soma simples que a gente acabou de ver, esse teorema do posto e da nulidade, ele basicamente cai no... ele acaba surgindo, né, sem nenhum muito esforço matemático de compreensão. Mas eu não... de forma alguma, é interessante que a gente guarde isso só como uma igualdade, né? Uma igualdade que vai no bonitinho, né? Digamos assim. Então, o que é importante para a gente é, de fato, guardar o significado. Então, o posto, ele diz quanta informação essa matriz preserva. Já o espaço nulo, ele nos diz quanta informação ele descarta. Isso é o mais fundamental para a gente. E quanto maior o espaço nulo, né, maior a chance de não unicidade no problema inverso. E, em última consequência, é uma das coisas que mais nos importa quando a gente está resolvendo problemas que a gente quer recuperar o efeito inicial. Então, esse teorema aí, no fundo, é como se fosse uma contabilidade de informações. O que se preserva mais o que se perde é igual ao total que entrou. É basicamente isso. Não estou criando e nem estou sumindo. Basicamente, estou contabilizando tudo isso. E aí, como síntese, né, a gente viu o espaço coluna, que é tudo que a matriz produz na saída, o espaço nulo, que é tudo que a matriz anula na entrada, percebam a sutileza,
o rank da matriz ou o posto, né, que são quantas direções sobrevivem ou quantos vetores linearmente independentes, vetores coluna linearmente independentes daquela matriz produz, e o nosso teorema final que vai contabilizar isso tudo. Então, o número de direções que sobrevivem, né, ou de vetores coluna linearmente independentes, mais a dimensão do espaço nulo tem que ser igual ao número de dimensões de entrada. Então, que basicamente são as sementinhas, né, que a gente tem para decomposição de valores singulares e também do POD. A gente vai fazer uma análise posterior. E aí, para encerrar, eu quero que vocês elevem, né, que a álgebra linear, a gente pode entendê-la como basicamente a gramática do nosso curso, né? Então, vetores, matrizes e todas essas operações que nós vimos em cada decomposição, em cada modelo, a gente vai ver muito, a gente vai lidar com muito isso nas próximas aulas. Então, esses conceitos precisam, de certa forma, estarem bastante claros e frescos na nossa cabeça. E aqui a gente tem boas referências, né? Então a gente tem o livro de Deep Learning do Goodfellow, que é quase que uma bíblia, né? E o livro que do Gilbert Strang, eu fortemente recomendo que vocês tenham esse livro sobre álgebra linear. Vale muito a pena, é um livro muito bom, de um professor do MIT, assim, da mais alta relevância para o cenário da álgebra linear. Então, basicamente isso, a gente encerra nossa aula agora. Muito obrigado pela